Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto super geek cervejeiro, mas que a gente recebe muitos pedidos. Cerveja de fermentação natural. O que é isso? De onde vem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Hoje, no Surra de Lúpulo. Brincadeiras à parte, contamos com a doutora Ana Carolina e mais conhecida no Instagram como Carola Space Beer, Carola Space Beer, e Diego Simão, para nos guiarem nesse mundo cheio de possibilidades. Antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente quer passar um recado muito importante. O Clube da Coisa Linda está de volta com força total, meus amigos. E para fazer parte da Cosarada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site cosalindadelojinha.lojavirtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo é que Mecenas tem condições especiais e um super desconto na escolha de qualquer um dos planos. Você não pode ficar fora dessa. Vamos deixar o site para você entrar certinho na lojinha na descrição do episódio e também no nosso blog. Vai lá fazer a sua compra. Agora sim, Carola e Diego dão um alô pra galera reconhecer a voz de vocês. Olá pessoal, aqui é a Carola Carvalho do Space Beer e hoje nós vamos contar um pouquinho sobre fermentação selvagem e essa bagunça que é essa selvageria, mas que traz produtos excelentes e estamos aí. Agora só queria falar uma coisa pro Diego. Diego, eu adorei o nome do clube, Cosarada. Cara, adorei, é sensacional, eu tava esperando essa oportunidade para falar isso. Bom, aqui é o Diego que tá falando. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não participava aqui. Sempre feliz de estar participando aqui do nosso querido Surra de Lúpulo, o qual eu também sou ouvinte. E é especial estar aqui com todos vocês e com a Carola aí, né? A gente que já discutiu em congressos, em várias discussões sobre o que é selvagem e o que não é. Então vai ser legal demais. Muito bom, bem-vindo, muito bom tê-la aqui também, Carola, ter vocês dois. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Tamarindo, né? Que é aquele docinho ácido. A gente bate esse papo aqui bebendo alguma coisa. Vamos lá, Carola, você vai beber o quê nesse dia específico? Água, porque sem água você não faz nada, entendeu? Você não vive, não tem vida. Água é a base de tudo, água. É segunda-feira. Muito bom. Diego? Eu tava tomando um suquinho de uva aqui. Tá bom. Suco da Aurora, patrocina nós. Lud, você? Bom, eu tô aqui, tô dentro dos meus 80 dias, né, meus amigos? Então eu tô sem beber mesmo. Eu tô sem beber. Minha vida é essa aí, Brasil, tá? Ninguém fica assim, não. Então eu tô aqui na minha aguinha, minha albinha. Agora, eu queria saber, meu azedinho doce, minha bala de tamarindo, que se você não tomar cuidado, quebra o dente lá de trás. Tá bebendo o que aí? Se for tomado pela ansiedade, é perigoso mesmo, né? Porra, meu nome, qual é o meu nome? Bala de tamarindo é quebra-dente. Eu também vou aqui no bonde dos não alcoólicos, eu vou de água também. Estamos gravando num dia específico da semana que fica muito difícil começar a semana bebendo. Então, vamos devagar. Isso aí. E se você não puder apoiar a gente agora com aquela graninha, com aquele apoio, sem problemas, ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para o amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam aquelas 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas, mais comentário sussurrado no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Nos ajude!
Antes de começar esse papo, vale dizer que a gente já falou com a Carola e ela derrubou um monte de conhecimento pra gente no episódio 187 sobre leveduras brasileiras. A gente esteve aqui também com a Luciana, que é do Laboratório da Cerveja, Minas Gerais. E com o Diego, que é tipo, quase um co-host. Ele esteve com a gente aqui no 72, Sour é Estilo, no 51, Cervejas Ácidas, em 89, Italian Grape Ale, no 196, falando da Titia contemporânea. Só que o Diego, além de tudo, ele tem várias... Ele é meu pauteiro preferido. Não tem o meu malvado favorito? Ele é o meu pauteiro preferido. O cara, o sugestor de pauta desse universo. Ainda bem, graças a Deus. Lolo, graças a Deus, não tô reclamando não, manda mais pra nós. Então é isso, você que não ouviu ainda esses programas, ouçam. Fala, filhão. E tem outra. Ele corrompeu o sistema e tem um encontro selvagem. É verdade. Né? Então, assim, existe aí toda uma linha de conteúdos praticamente com Diego, 100% de Diego. É verdade. 100% não, que tem um ou outro que ele só dá a entradinha ali, só fala a abertura, mas, cara, no geral tem a presença dele. Não, então, agora você falou de corromper o sistema, e eu lembrei de outra música. Eu tô musical hoje, meus amigos, né? Caraca, amigo. Ixi, Maria. Eu tô, pitch na cabeça, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Mas vamos nessa, vamos com seriedade agora, seriedade, o assunto é sério. Eu vou soltar a pergunta e quem quiser pula nela, no caso Carola e Diego, tá? Não vai ser nunca nem eu nem Leandro a pular nessa pergunta. Mas seria interessante vocês tentarem responder, vai? Né? Não, acho melhor não, hein? Você é muito mais qualificada que eu, gente, doutorado, pós-doutorado, Diego estudando essa coisa ácida há 10 anos, coisa manezinha, terroir e tal. Bom, vamos lá. O que é uma cerveja de fermentação natural e o que a gente espera do seu... Valendo! Calma, respira. Ela já queria bater no botão vermelho. Uma Ai, meu Deus. O que é uma cerveja de fermentação natural? O que a gente pode esperar do sensorial desse tipo de cerveja? Vamos lá, doutora Carola, você que tá aí com tudo na ponta da língua. Não, deixa o Diego responder essa, que o Diego é o cara da cerveja selvagem. Eu sou da levedura, deixa ele falar da cerveja selvagem, dessa parte sensorial, ele é o cara que entende disso. Não, mas a gente pode começar essa resposta negando a própria pergunta, né? Ah, começou. Opa! Porque a gente pode falar o seguinte, né? Toda fermentação é natural, né? Quem chamou esse cara pra participar disso? Tá. Não, a gente pode começar revertendo tudo. Ele é pai recente mesmo, gente. Olha só, provavelmente ele ouviu de obstetra que todo parto é natural. O parto não natural é aquele que aconteceu algum imprevisto. Não, mas eu acho que o que a gente pode falar, por exemplo, é que fermentação natural, todas são, né? Eu acho que fermentação artificial a gente teria se a gente tivesse criado já uns nanorobôs que fossem lá e fizessem, né, a fermentação. Ainda não acontece isso. Apesar de pessoas como a Carola serem, assim, possíveis de manipular, de criar uma levedura, alguma coisa assim. De inventar uma doideira dessa. Eu acho que a gente poderia começar por aí. Mas eu acho que quando a gente fala em fermentação natural, aqui a gente está trazendo um termo que está sendo muito usado no mundo do vinho natural, do vinho natureba, né? E que traduzindo para o mundo da cerveja é o que a gente chamaria de ou uma cerveja de fermentação selvagem ou uma fermentação espontânea, onde não há interferência na seleção dos micro-organismos. Acho que definir a categoria, né? E aí quando a gente está definindo a categoria, a gente está definindo a definição, eu acho que a gente tem que colocar esses primeiros termos, né? Para a gente não se perder um pouco, porque existe hoje, né? Eu acho que a gente vai ter que entrar num modo de congruência, né? Entre as bebidas fermentadas, para a gente ter um vocabulário único, porque senão a gente se perde, né? Porque fermentação natural, vamos dizer assim, é um tipo de expressão muito ampla, né, Carol? E a gente poderia discutir isso de outra forma, talvez, mas o que seriam as fermentações naturais, né, no mundo do vinho, hoje em dia se define como as fermentações com menos intervenção, menor uso de CO2, né, para inibir alguns tipos de micro-organismos, ou totalmente parar uma fermentação, e por aí vai, né? E no caso que essa expressão quer dizer, são fermentações sem intervenção, onde no mundo da cerveja se encaixaria somente para as cervejas de fermentação selvagem e espontâneas.
E isso tudo assim, né? Tipo, muitas e muitas aspas. Grosseiramente falando. Quando a gente fala fermentação sem intervenção. Porque só pelo fato da gente decidir estar fazendo uma cerveja, a gente já está fazendo uma intervenção, academicamente falando, né? Tem um movimento antropológico. O homem está intervindo, ele deixa de ser espontâneo, por exemplo, né? E vale lembrar que, assim, que dependendo da bebida, você vai fazer uma fermentação espontânea, os players, os organismos que estão atuando ali são diferentes. Então, as leveduras, no caso, as bactérias, que estão participando do processo de fermentação de um vinho, de uma cachaça, fermentação natural, fermentação espontânea, tá? São diferentes dos organismos que estão participando da fermentação de uma cerveja. Por quê? Porque a fonte, o açúcar, são diferentes. Então, isso vai fazer com que você acabe escolhendo já que bebida que vai ser feita, entendeu? Então a gente viu isso na manipoeira, que você tem organismos que são diferentes em um determinado momento, porque são aqueles organismos que conseguem comer aquele tipo de açúcar, conseguem metabolizar aquele tipo de açúcar. Então, vai ser diferente da bebida que você escolher, entendeu? Então, aí que já começa o não tão espontâneo, que nem o Diego estava dizendo. Você já escolhe qual açúcar você quer colocar ali. Então, você já vai direcionando para um tipo de organismo. Ok, mas isso é legal, entendeu? Porque a gente quer alguma coisa, a gente quer chegar num produto final, a gente não quer uma coisa completamente aleatória, sei lá, uma seiva de árvore fermentada, entendeu? Não, a gente quer uma coisa que a gente já conhece, que a gente sabe que tenha mercado para isso, a gente sabe que a gente gosta daquilo, então a gente já vai direcionando para isso. Agora, quanto à parte que você perguntou da parte sensorial, o sensorial é interessante, né? Porque, na verdade, quando você brinca com a selvageria, você não... A gente tem uma... O Diego vai me criticar e vai falar que tem uma certa tendência a ser ácida, mas eu já tomei cerveja de fermentação espontânea que não é ácida, que não tinha acidez. Então, mas assim, com certeza a tendência é ser ácida, por causa dos organismos que estão atuando ali. Mas agora deixa o Diego defender a acidez dele. Não, até eu concordo que... Eu acho que o que a gente tem que falar é, numa fermentação natural, obviamente, a gente vai ter presença de bactérias. O que talvez a gente não tenha é a ação delas, né? Quando a gente está falando de cervejas selvagens, a gente espera realmente que ela seja, em algum momento, ela seja ácida. Porque também tem essa, né? Tipo, no começo ela pode até não ser ácida, mas ao fim do processo fermentativo ela ser. Mas também a gente pode ter cervejas onde existe um uso maior de lúpulo, onde a gente vai ter cervejas que não necessariamente vão ser ácidas também, né? Então a gente tem toda uma possibilidade aí de trabalho, né, de controle para, vamos dizer assim, o que receber, né? Mas, assim, respondendo a pergunta se a gente consegue esperar alguma coisa, a gente pode dizer que não, né? Mas não, também a gente pode colocar de certas formas de muitas aspas, porque, vamos dizer o seguinte, hoje a gente tem uma cerveja que é a Manipoeira Selvagem. E aqui tem um trabalho muito legal da Carola, né, e de todo o corpo científico que acompanhou o projeto, que foi de acompanhar os micro-organismos que, vamos dizer assim, fizeram a fermentação desse projeto. Quando a gente faz essa cerveja, seja em Santa Catarina, seja, sei lá, em Ribeirão Preto, ou seja, no Nordeste, a gente sabe que vão ser cervejas diferentes. Mas algumas coisas, elas vão ser parecidas, né? Elas vão ser cítricas, elas vão trazer gosto de polvilho azedo, elas vão ter uma acidez lática. É porque o modelo de receita, que é padrão a todas, leva a acontecer uma fermentação parecida em todos, porque a origem do organismo é parecida para todos. Mas em termos gerais, né, tipo, e claro, a Manipoeira hoje a gente considera ela como um estilo dentro das cervejas selvagens. Mas se a gente pegar uma cerveja selvagem, né, na categoria que não tem definição de estilo, a gente é obrigado a dizer que não tem o que esperar. Não dá para prever qual vai ser o resultado. E essa é a graça das cervejas de fermentação natural, cervejas de fermentação selvagem, né? Então, o legal é tu não
ter o que esperar. Esse é um ponto legal. Desculpa, Diego. E eu acho que é o seguinte, quando você começa um processo de fermentação, você quer abrir uma cervejaria, você quer começar a sua primeira cerveja selvagem, você sabe que o primeiro tanque vai ser ruim, que o primeiro tanque você ainda não deu uma selecionada naqueles organismos, entendeu? Então, a chance do primeiro tanque ser ruim é grande. E depois, aquilo tudo com o seu paladar, você vai provando e vai falando, putz, essa ficou boa, essa ficou ruim. Você vai fazer o que com a ruim? Joga fora, você vai aproveitar a boa. Então, aqueles organismos que fizeram aquela cerveja boa, você acaba, vamos dizer, domesticando, selecionando para fazer as suas próximas cervejas, entendeu? Então, você acaba, mesmo sendo isso, a não ser que seja sempre espontâneo, se for sempre espontâneo, sei lá, cada dia você tá... Mas assim, para ser sempre espontâneo, você vai ter que cada dia estar indo em um lugar. Porque hoje, se você estiver dentro de uma fábrica da Coisa Linda, dentro de uma fábrica que tem o pessoal da Companhia dos Fermentados, eles já têm, da Cantillon, por exemplo, Exato. eles já têm a própria microbiota ali agindo, entendeu? Então, ele já foi mais ou menos selecionado. Agora, se o Diego amanhã resolve abrir uma fábrica, sei lá, no meio da Amazônia, cara, vai começar tudo de novo. Ele vai se ferrar, ele vai começar a pegar uns bichos estranhos até ele conseguir ter um produto de excelência que nem ele tem hoje, entendeu? Então ele vai ter que... Aquilo tudo vai ser um processo. Eu acho ainda até que existem formas da gente, vamos dizer assim, direcionar, né, esse resultado de algum ponto, né? Usando lupulagem, quantidade de açúcar, desenho de mostura, tudo isso dá para ter alguma certa, vamos dizer assim, algum certo resultado. E eu até seria um pouco mais otimista dizendo que pode muitas vezes acontecer da primeira vez dar certo, tá? Só que tu corre sempre o risco de dar errado. Isso é óbvio. E acontece, né? Eu tive muita sorte até hoje, assim. Eu acho que só uma vez, assim, que não ficou legal, joguei a cerveja fora. Mas geralmente dá muito certo. Só que o que acontece é que hoje poucos cervejeiros entendem que cerveja selvagem ou cerveja espontânea não é significado de descontrole. Na verdade, tem todo um projeto para tu controlar o que vai acontecer naquela produção. Peraí, rapaz, já tá... Peraí, você já tá furando a próxima pergunta. Já tá furando a pauta, Diego. Ah, meu Deus do céu. Diego já tá... Vamos respirar. Porra, tainha. Tá, mas só vamos aqui, eu só queria consolidar uma coisa, que eu acho que a Carola colocou assim, e eu acho sempre legal de falar para deixar o pessoal um pouco, vamos dizer assim, não é embasbacado, mas seria dizer, tipo, peraí, isso é o anticlímax. Mas cervejas belgas do tipo Lambic, talvez não necessariamente a gente deveria chamar elas de espontâneas, né? Porque como a Carola falou, lá dentro do local onde eles fazem as coisas, né? Tu tens uma sala que é o cool ship, que vai resfriar a cerveja, mas ali é um grande ponto de inóculo. E é um inóculo controlado, porque é deles, tá lá, tá fechadinho, tá lá... eles controlam a microbiota deles ali, então... Exato. Essa história de abrir a janela e tá vindo o passarinho ali é maior conto do vigário, não? Não é assim, tá ligado? Então, por isso que essa discussão de fermentação natural, se a gente for olhar, é uma definição muito romântica, na verdade. Se a gente for olhar pelo lado microbiológico da coisa, e até mesmo... histórico, a gente tem que ter em mente que tudo tá acontecendo porque o homem tá botando a mão. Então, não tem como ter, por exemplo, um vinho natural, espontâneo, por exemplo, né? Porque ele só foi, vamos dizer assim, que os primeiros vinhos estão sendo considerados aqueles que foram na Geórgia. Ah, porque tu tinha uma ânfora que ficou no tempo, ela fermentou sozinha. Mas para aquela uva estar toda acumulada dentro daquela ânfora, por exemplo, ela teve que ser colhida por alguém. E não foi, um rinoceronte que foi lá, não foi um leão que fez isso, foi um ser humano que foi lá, colheu, botou lá dentro e isso aconteceu de uma forma que eles não sabiam, mas não foi espontâneo, aquilo aconteceu por conta da ação do ser humano, ponto. Caraca. A não ser que você vai lá experimentar a uvinha, experimentar várias uvinhas que estão ali, aí pode ser que você talvez tenha umas gotinhas de alguma coisa que você poderia chamar de vinho, entendeu?
Porque a gente sabe que as leveduras, elas estão no ambiente, então elas estão ali, elas gostam, a Saccharomyces gosta disso, então a Debaromyces gosta da outra coisinha, então elas estão ali no ambiente, entendeu? Mas exatamente, você colheu para você fazer um volume, você ter quantidade suficiente para você beber, você teve que partir do princípio, né? Você teve que colher isso tudo, você teve que plantar, senão você está chupando néctar de flor. A Carola vai lembrar, mas é uma coisa que foi um último argumento aqui, só para fechar essa discussão, que a gente estava com a Silene no primeiro encontro Selvagens, né? E a gente fez uma mesa sobre existe terroir no mundo da cerveja, né? E a briga era que eu tava dizendo que sim, e a Silene dizendo que não. Mas só que o meu sim era no sentido de, tipo, existe porque existe intervenção humana, né? Daí o argumento final é, se não houvesse intervenção humana para fazer o vinho, Parreira não dava uva, dava garrafa de vinho. E não é isso que acontece. Então, olha só, calma, muita calma nessa hora. Calma que tá vindo muita coisa. Não, calma, respira. Primeira coisa que eu queria falar aqui, até a gente vai pular para a próxima pergunta, senão vocês nunca mais saem da primeira. Jesus, que apego. Comportem-se! A primeira intervenção aqui há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, a gente fez um programa para tentar descobrir como é que a gente chama cerveja especial. É especial, é artesanal, é craft, é mini? Independente. Eu tomei pedrada. Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Tá bom. Aí agora o cara vem cheio de lisura. Não é bem assim, não pode ser natural, porra, espontâneo. No final, Brasil, nada tem nome nessa jossa, então você não chama mais Diego, ela não chama mais Carola, eu não sou mais Ludmilla, Leandro não é mais Leandro, Maurício não é Maurício, Silvio não é Silvio. Jesus! É por isso que eu troco todo o programa, fica mais fácil. Porra, mas aí é uma pessoa que tem, múltiplas personalidades, fragmentado. O cara é fragmentado, entendeu? Enfim, a questão do sensorial aí, eu só ia fazer uma pequena intervenção assim, tá bom, o cara foi lá, fez a cerveja dele de fermentação natural, espontânea, o nome que vocês quiserem dar, que eu já também desapeguei de nome, tá? Desapeguei, vocês chamam do que vocês quiserem chamar. E aí chapou a fruta lá dentro, chapou um morango, chapou um sei lá o que katsu. Tu não vai esperar que vai ter alguma coisa desse sabor ali? Pelo amor. Não? Eu tô louca? Não, mas daí vai ter o sabor da fruta, não necessariamente da fermentação. Não dá pra prever a fermentação, a fruta dá pra prever. Entendi. Entendeu? Nossa, que desagradável. Eu que sou uma pessoa control freak, eu não poderia nunca trabalhar com isso. O que vai dar aqui? Não sei. O que eu entendi é isso, né? Você controla o mosto, você controla já a geolocalização ali, o ambiente, então você já sabe a microbiota que vive aí em Floripa, na fábrica da Coisa Linda e tal. Então você já tem alguma expectativa. Nos primeiros momentos você não tem essa expectativa da fermentação, mas o mosto, né, quando você braçou ali, você se preparou e falou, tá, isso aqui é mais ou menos lá que eu quero chegar. Me ajudem. Aí você pede ajuda, entrega na mão das leveduras, né, da microbiota e fala, ajuda aí. E deixa acontecer. Não, mas vamos lá, só entrando no mérito do que tu falou, tá ligado? Dá pra esperar, com uma certa experiência, se eu olhar para a receita que está sendo feita da mostura, né, observando os parâmetros de quais são os tipos de açúcares que estão entrando nessa receita, se é mais simples, se é complexo, se existe um certo grau de lúpulo, se é mais do que 20 BU, se é menos, né, certos parâmetros daquele mosto vão me dar indícios de como essa cerveja, sendo selvagem, provavelmente ela vai vir. Porque daí volta um pouco naquela discussão que a Carola estava dizendo. Tipo comigo, né? No sentido de o Diego vai dizer que tudo é ácido. Depende da receita. E, por exemplo, minha base das cervejas mais conhecidas é 9BU. Então ela não deixa tanto a fermentação láctica acontecer, mas, né, por bactérias mais simples, mas o Pediococcus atinge. Agora eu estou fazendo saisons onde eu estou usando 25BU. A gente já está levando uma carga de lúpulo maior para controlar o micro-organismo. Então, assim, a acidez está muito baixa. Então, por exemplo, as duas são cervejas selvagens, mas assim o resultado é diferente. Então, dá para prever? Dá. Mas só que tem que lembrar que não existe um padrão do que é uma cerveja selvagem em termos de receita básica. Esse é o grande problema dessa categoria. E aqui a gente não consegue
dar uma cara definida, porque essa categoria ela é muito aberta. A manipoeira selvagem, ela simplesmente fechou um quadradinho e botou lá as definições. E por isso que existe hoje como uma definição de estilo a manipoeira selvagem, porque a gente fechou o quadradinho para ela participar ali. Você não vai conseguir definir muito por causa do sensorial, você vai definir muito mais por causa da receita, por causa da base que você acabou utilizando. Mas que vai levar... Teoricamente, vai levar a um sensorial parecido. Mas a gente sabe que Exato. Quem foi na Feira Selvagem o ano passado, que conseguiu provar todas as manipoeiras, viu que apesar da receita ser a mesma, se tinha um sensorial diferente, entendeu? Se tem uma base que é parecida, mas é diferente uma coisa da outra. A cerveja manipoeira que foi feita no sul, no Rio Grande do Sul, a outra que foi feita em Sergipe, eram cervejas diferentes. Assim, você sente que tem uma coisa que é parecida, tem isso, tem aquilo, tem umas características que são semelhantes, mas no final são cervejas diferentes. Mas aí também é aquela coisa, como qualquer cerveja que você vai tomar, né? Você vai tomar uma lager, ela também vai ser diferente dependendo de quem fez, de onde ela foi feita. Os insumos, tudo muda. Exatamente. E no final, eu acho que é isso que a gente tá colocando, né, Carola? Tipo, tu precisa de uma parametrização para tu criar as caixinhas onde vai ficar cada coisa. Então, Lud, no final a gente não é contra os nomes, a gente só vê que necessita de uma melhor parametrização para a gente encaixar isso dentro das caixinhas que possam ser utilizadas, né? Eu super concordo. Só que eu não quero batizar nada nesse mundo mais, pô. Ninguém quer se comprometer. Não, mas o que não pode acontecer é tu ter uma cerveja chamada de especial que é puramente especulativa da cabeça do mentiroso do cara que tá fazendo a propaganda. Porque ele tirou do tá ligado? Que aquilo lá é uma cerveja especial, que aquilo lá é uma cerveja premium, quando na verdade é um sangue de boi numa garrafinha verde. Então, super entendo. Mas olha só, isso é outra pauta, gente. É isso que eu ia falar. E ainda tem outra. O Leandro vai defender que, pra se for de marketing, pode falar assim. Eu não acho que ele tá errado nesse sentido. Mas, gente, novamente, esse é outro programa. Leandro, pula neles. Posso falar, por exemplo, então trazendo essa mesma ideia para o mundo selvagem, entendeu? Eu conheço pessoas que fazem cerveja selvagem porque o cara fermentou, sei lá, uma pedra, jogou a pedra ali e falou, fermentou o katsu, desculpa, mas é verdade, e acabou jogando no moço cervejeiro com uma levedura comercial e fala que aquilo é selvagem. Puta, mausaço. Entendeu? Pra mim não é, entendeu? Porque tem um contexto, tem isso, que aquilo. Não tem contexto nenhum. Tem o cara que pegou um fóssil de um dinossauro e jogou ali dentro e falou que foi a levedura do dinossauro. Não foi a levedura do dinossauro que fermentou aquilo, entendeu? Não foi. E vamos lembrar que existe uma gama gigantesca de leveduras, e uma levedura que pode começar uma fermentação, sendo uma cândida, por exemplo, ela não vai arrastar aquele processo de fermentação que nem uma Saccharomyces, entendeu? Você não vai ter todo o processo fermentativo que a gente conhece para finalizar num produto alcoólico, bebível e tudo mais. Mas então vamos lá, já que a gente está chegando nisso, né? Vamos falar agora da parte realmente científica, e a gente está esbarrando nessa pergunta várias vezes, vocês falando e falando, eu acho que eles já responderam, eu estou um pouco, né, desconfiado disso, né? Como é que funciona esse controle dessa fermentação natural, selvagem, né? E assim, se eu não posso interromper a fermentação, como é que eu sei que a cerveja está pronta? Tempo e paciência. Assim, se você pegar estudos sobre fermentações espontâneas, selvagens, e até tudo que a gente fez no processo da manipoeira, isso é nítido. Quando você começa a ver o processo de fermentação, a gente sabe que os primeiros organismos a começar esse processo de metabolizar aqueles primeiros açúcares, muitas vezes são organismos patogênicos. Ou às vezes nem patogênicos, mas são organismos ambientais que estão ali e que não trazem sabores para a gente, não trazem a fermentação alcoólica do jeito que a gente gosta. Então, assim, os primeiros organismos que vão atuar nessa dinâmica populacional desses micro-organismos são aqueles organismos que a gente não tem interesse e que podem ser patogênicos, tá? Aí o que acontece? Os outros organismos que a gente gosta, estou dizendo processo cervejeiro, processo de fermentação, que nem a Saccharomyces, eles começam a atuar um pouco mais para frente, depois de uns 5, 7, 10, às vezes até 15 dias depois da fermentação.
E aí, quando esses organismos começam a crescer, eles começam a produzir álcool. E o que eles fazem? O álcool que eles produzem, eles matam aqueles patogênicos, eles matam aqueles organismos que a gente não quer na nossa bebida, que não vai dar certo, entendeu? Que pode ser que vai trazer uma dor de barriga, pode ser que vai trazer um off-flavor, pode ser que vai trazer, sei lá, qualquer coisa. Então, eu tô vendo o gráfico na minha frente e gostaria que vocês vissem assim, eu vou desenhar aqui pra vocês. Então, essas Saccharomyces começam a crescer, começam a matar os outros e pronto. A Saccharomyces também começa a deixar outros organismos que estavam presentes ali e que vão trazer toda uma parte sensorial, organoléptica interessante, até mesmo o corpo para a cerveja, para a bebida, enfim. Então, ela vai deixar que esses organismos também atuem. E assim, eu estou dando exemplo de Saccharomyces, mas tem outras leveduras que também atuam nesse processo e que acabam eliminando esses organismos patogênicos. Não somente através do álcool, mas através de outros produtos, outros compostos que as leveduras acabam produzindo. Entre elas a acidez também, né? Entre elas a acidez, exatamente. Baixar o pH é fantástico pra você matar bicho. Exatamente. E essa questão do controle, né, eu acho que tem muito... que já tá na literatura e é muito fácil da gente ver, né? É o próprio desenho do mosto, né, que a gente tem falado aqui no decorrer dessa conversa, né, que é os tipos de açúcar que vão estar disponíveis para os bichos, o tipo de lúpulo que está sendo usado, a quantidade, né? A gente tem várias coisas, né? Tipo, às vezes pode até baixar o pH, mas, assim, tem várias coisas que tu pode fazer para controlar essa cerveja, né? Só que são vários dispositivos, assim, que a gente vai entendendo durante um ano. Mas eu acho que o principal, né, são as variedades de açúcares que estarão disponíveis, né, que isso define aonde que vai, vamos dizer assim, quais micro-organismos a gente quer que se reproduza, né? Tipo, a gente quer que tenham, que consuma o açúcar mais simples, né, em certa quantidade. Aí depois a gente quer que apareça outro que consuma açúcares mais complexos em certa quantidade. E ao mesmo tempo a gente pode controlar ali a lupulagem para controlar, né, a ação das bactérias. Basicamente, esses os vetores que a gente utiliza, né? Eu acho que são os grandes dinamizadores para se fazer cerveja. Perfeito. No final, assim, você deu uma descrição de um cervejeiro bem preguiçoso. Não vou fazer muita coisa, não. Vou deixar que quem vai fazer o trabalho todo mesmo é a levedura, é... Mas é isso. Opa, é isso. Gosta assim. Eu gosto de gente assim. É virginiano mesmo. Coisa linda. Coisa linda aí, ó. Eu fazendo propaganda da coisa linda à toa. Coisa linda. Não, o que é engraçado é que todo mundo faz aniversário nesses próximos semanas, né? É isso aí. Os melhores nascem em setembro, né? Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. Não, só os melhores, É. Só essa galera aí, ó. Isso aí. Bom, eu acho que, pra mim, o mais difícil é saber da história quando a gente pergunta pra Carola e pro Diego, quando é que sabe que ela tá pronta, é tempo. Ah, meus amigos, não fala pra me dar tempo em nada, não. Eu não tenho tempo a perder nessa vida de meu Deus, mas não dá, Brasil. Por isso que eu não faço cerveja. Não, assim, até uma cerveja... Ah, tá, então tá bom, ok. Não ia até falar. Quando você faz uma cerveja normal, você tem que esperar ela fermentar. A cerveja selvagem é a mesma coisa. Espera ela fermentar, dê tempo ao tempo. Não vai provar cerveja selvagem em menos de um mês. Pelo amor de Deus, em menos de 2 meses. Não prova, deixa ela lá trabalhar. Boa. Não se vai achar um lixo, vai querer jogar fora, vai passar mal. A gente sabe, a gente já teve essa conversa, né, Diego? Boa. A gente já revisou o livro Pois é. de gringo, que, meu Deus, o gringo sabe tudo. Daí eu olho lá no livro do gringo, tava assim, não, você faz lá, coleta coisa selvagem, e na primeira semana você deixa fermentar e você toma, pra ver se tá bom ou ruim. Essa vontade, assim, de mandar um cara lá, pelo amor de Deus, que maluco. Tá ligado? Que maluco. Vem aqui, toma aqui uma semana. Que é isso? Eles são eurocentristas, colonizados! Assim diria meu amigo! Não, cara, tem uns caras loucos. Não, esse é burro mesmo, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, cara. Quando eu li aqui, eu fiquei de cara, assim. Tá achando que tá bebendo Yakult, rapaz? Essa parada não é Yakult, não. Porra. A hora que eu li, assim, eu não posso ser tão burro assim pra pensar diferente do cara. Ainda eu lembro que eu ainda mandei mensagem pra Carol, eu tô louco? O cara tá fazendo isso aqui, tá doido. É isso. A gente é referência agora.
É que nem fungo. Eu vejo também gente que quer fazer coisa com fungo filamentoso. Cara, você tem que tomar muito cuidado com fungo. Fungo filamentoso, muitos desses, eles produzem micotoxinas que podem levar a problemas sérios ao longo da sua vida, inclusive câncer, entendeu? Então, Caralho. assim, cara, você tem que... São tumorgênicos. Muitos deles produzem micotoxinas, são tumorgênicos. Então, assim, não é brincadeira, entendeu? Ah, tem um fungo negro crescendo aqui, vou deixar. Não, você não vai deixar fungo negro crescer na sua cerveja, pelo amor de Deus, entendeu? Não. Total. Bom, vamos caminhando aqui, e eu acho que é uma pergunta leiga, e esse programa tem essa função também, gente, de comunicar com as pessoas que ainda não sabem tudo. São assim, o Diego, a Carola, né? Estão mais pra Ludmilla e Leandro. Então, assim, ajuda, assim, os nossos ouvintes que ainda não entendem tanto do assunto, e a nós também. Quais são os estilos mais indicados para se fazer uma fermentação natural e espontânea? Se é que isso existe. Você fala, não, cara, a gente faz um mosto indecifrado. A gente faz um mosto nada a ver com nada. Ou não, eu faço um mosto American IPA aqui pra matar o Diego do coração. Fala pra mim, quais seriam, tipo... Até estilo fica errado falar estilo, porque a gente vai mudar a fermentação, vai mudar o estilo. Tudo bem, tá bom, você tem razão. Mas vamos então melhorar a pergunta. Alguma coisa que se assemelhasse com isso? Esse mosto ele vai ter características... Porra, me ajuda, cara. Me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda a comunicar a tua mensagem, velho. Não, tá bom, vai. E aí, Carola? E aí, Diego? Ó, na primeira vez que eu fui dar palestra, curso sobre produção de cerveja selvagem, eu começava a palestra falando assim, ó, cerveja selvagem não tem regra, tá? E isso é muito real. E eu tava lembrando muito, que agora eu tava aqui essas semanas organizando o curso realmente um curso de produção de cervejas selvagens que a Coisa Linda tá promovendo, né? E nesse curso eu tava tentando relembrar um pouco do que a gente já usou de material, o que foi falado. E eu me peguei lembrando que lá por 2018, ainda quando o Diego Macieiro me chamou para ir fazer essa primeira fala sobre como é que se faz cerveja selvagem, sobre a nossa visão, né? Eu acho que vale muito a gente dizer que não existe uma regra. E por isso não existe algo definido para dizer assim, isso aqui é uma cerveja selvagem, faça assim ou faça assado. O que eu posso dar é uma sugestão de receita extremamente simples para que a pessoa teste, né, para ver qual que vai ser o resultado. E não esperando um resultado X, porque tipo, tu não vai lá e faz um mosto e faz a fermentação selvagem e tu vai ter certeza que vai vir uma SB. E isso é o grande problema para se fazer julgamento correto de cervejas selvagens, porque elas não dá para parametrizar da mesma forma do que uma ale e do que uma lager. Dito isso, a minha sugestão para quem vai começar e quer fazer isso, né, para ele tentar esse começo, é ele usar uma receita, primeiro, né, que não tenha muito lúpulo, né, para tu não inibir o aparecimento dos micro-organismos selvagens. Tu fazer uma receita simples, não cheia de brego-dego. Então, tipo, eu sempre gosto de falar da expressão de malte neutro, porque quando tu tá fazendo esse tipo de cerveja, o que tu quer descobrir é o sabor e aroma daquela levedura selvagem. Para tu fazer isso, tu não pode fazer uma stout, tá ligado? Tu não pode fazer uma red ale. Porque daí tu vai ter várias coisas que vão estar mascarando o sabor e do resultado dessa fermentação. Então faz lá só o malte pilsen, aí de repente coloca uns 10 a 20% de malte de trigo ou malte de trigo laminado, que vai trazer um açúcar fermentível um pouco mais complexo, né, para deixar ali a breta aparecer, e outras fermentações que são mais que usam de açúcares mais complexos. E não exagerar na questão do lúpulo, porque o lúpulo ele impede a chegada do micro-organismo selvagem, principalmente as bactérias, né, essa família. Então é sempre legal tu manter ali abaixo dos 12 BU, para tu poder dar espaço de pelo menos aparecer ali um pediococcus, né, que é uma bactéria um pouco mais resistente. Ou tu deixar em 4, que seria mais ou menos visando como é feita a produção de uma Catarina Sour. Então, assim, se eu pudesse dar uma sugestão, o primeiro eu diria para a pessoa, faz Catarina Sour. Aprende a fazer Catarina Sour, comece a entender como é que é a acidez numa cerveja, e depois, de repente, usa até a mesma receita de uma Catarina Sour e joga ela para fazer uma fermentação selvagem. Porque daí tu vai poder fazer uma comparação do que é uma cerveja que fermentou com uma Saccharomyces selecionada, com uma bactéria selecionada e por aí foi. E daí depois tu faz a cerveja selvagem.
né? Então até seria, comece fazendo uma Catarina, depois uma fermentação mista, então pega a Catarina, bota a breta, vira uma fermentação mista. E depois tu faz a fermentação selvagem. Mas é sempre assim, sempre mantendo o mais simples possível. Quanto mais simples possível, mais tu consegue ver o resultado do micro-organismo. O que não pode é chegar assim, vou fazer uma cerveja selvagem, que é uma stout com frutas vermelhas. Como é que tu vai ver o resultado desse micro-organismo, entendeu? Então, tipo, muitas vezes a pessoa já quer enfeitar o pavão sem saber se aquilo lá é uma galinha ou é um gato. Né? Então, pô, sabe, vira uma bagunça. Vai no clássico primeiro, vai no... É o problema da Hello Kitty, a gente não sabe se ela é um gato ou se é uma menina. Também. Então é complicado. Então, eu acho que mantenha simples e siga essas pequenas regras, né? E faça curso, né? Curso da coisa linda. Fazer um mini adendo. Carola, você queria complementar? Só para fechar isso, eu acho que quando você vai trabalhar com fermentação espontânea, vai fazer uma cerveja selvagem, ou até mesmo uma levedura selvagem ou isolada, não espere que você vai acertar o estilo. Uhum. Vou pegar... A Carola isolou uma levedura da Amazônia, uma Saccharomyces da Amazônia. Vou pegar essa Saccharomyces e vou fazer uma stout. Não, cara, você não vai fazer uma stout. Ela vai fazer o que ela achar que ela consegue fazer. E ela não vai trazer uma stout. Ela não vai trazer uma lager. Ela não vai trazer uma IPA. Ela vai trazer o que ela é, entendeu? E dentro do que ela vai ter uma tendência a ser mais isso ou mais aquilo. Mas você não consegue fechar um estilo. E por isso que ali no começo falei, não tem regra. Não dá para ter o que esperar. E essa questão grande da fermentação natural, da cerveja selvagem, da cerveja espontânea, é a absoluta falta de característica que tu espere disso. A não ser quando tu faz um trabalho tipo que é a manipoeira selvagem. Pra tu ver o tamanho da loucura que foi esse projeto. Porque a gente conseguiu colocar uma cerveja selvagem dentro de uma caixinha, tá ligado? Então, essa é a grande sacada do projeto Manipoeira Selvagem, e não diferente disso, né? Uhum. E que foi um acerto, assim, muito legal. Então, acho que aí tem muito isso. Show. Cara, mas aí, vocês falando, eu pensando aqui, se você não acerta o estilo e tal, e aí tem todo esse lance do deixar acontecer naturalmente. Mas vamos lá, né? A gente taca a levedura na cerveja porque ela vai produzir o álcool e aí, em contrapartida, ela dá ali pra gente os aromas, sabores, e aí transforma essa parada numa coisa única, que tem a ver até com o que vocês estão falando de não tentar pegar um outro estilo, usando para uma fermentação selvagem, encorpar esse outro estilo de um outro jeito. Não vai funcionar desse jeito, né? É possível existir, então, tem muito a ver com aquilo que a gente está falando sobre o que esperar, né? Alguma previsibilidade nas cervejas de fermentação natural, selvagem e espontânea? Sim. Baseado no tempo? Não. Não, é legal aí, sobe o crédito. Mas sim, dá pra controlar, porque é exatamente isso que a gente estava falando na resposta anterior, né? Tu controla através das decisões de açúcares, de lúpulo, dá para controlar alguma coisa, né? E principalmente quando a fonte do micro-organismo já é conhecida. Então, assim, é possível esperar alguma coisa? Né? Mas não é, tipo, a mesma coisa do que quando tu tá produzindo uma ESB, tá ligado? Eu vou lá, compro a levedura da ESB, que veio lá em algum ponto lá da Inglaterra, e se tu fazer a fermentação entre 19 e 22... tu vai ter o resultado X, né? Ou, vamos dizer, quando tu vai fazer uma cerveja de trigo, que tu vai fazer em temperatura X, vai dar banana, em temperatura Y vai dar cravo, sei lá. Então, assim, isso não existe no mundo da cerveja selvagem, porque, tipo, um exemplo que eu gosto muito de dar, que é da Praia do Meio. E quando dá um ano mais quente, porque não tem controle de temperatura para começar, né? A gente não pode fazer cerveja selvagem controlando temperatura, já não começa por aí. Mas se eu pego um ano mais frio, eu tenho uma cerveja que ela tem um perfil de abacaxi de conserva. Se é um ano mais quente, ela tem um abacaxi mais novo, mais ácido. Então ela tem essas características que eu sei, por exemplo, esperar através do que o clima me deu. Entendi. Entendeu? E existe uma certa previsibilidade. Mas é uma cerveja que eu já tenho esses micro-organismos, como a Carola falou, tá selecionado, tá guardado, tá se reproduzindo desde 2016. Então, tipo, é um filho que eu conheço bem, já tá lá
Ele já passou da fase de engatinhar, ele tá andando sozinho, né? Daqui a pouco começa a incomodar, mas tá lá, tá andando. Adolescente vai começar a encher o saco daqui a pouco. Não, e assim, e é muito interessante, porque isso tudo foi exatamente o que o Diego falou. Conforme você brinca com essa... Você brinca não, né? O universo brinca com essas coisas. A temperatura abaixa, a temperatura aumenta. É aqui, é ali, aumenta a umidade, diminui a umidade. Isso tudo mexe com o organismo, com os organismos que estão ali atuando. Então você vai ter respostas diferentes na fermentação. Assim... Eu tenho, por exemplo, e às vezes dentro da mesma espécie a gente tem uma variedade muito grande, né? Então, por exemplo, eu tenho uma Saccharomyces que ela começa a flocular em temperatura acima de 27 graus, entendeu? E eu tenho Saccharomyces que vai flocular em 15 graus. Então, assim, você está dentro da mesma espécie, mas você tem essa variedade, o metabolismo delas vão ser diferente. Então, isso vai mudar de como está atuando ali. Se por acaso o Diego está tudo padronizado, já está ali mais ou menos a microbiota dele, e de repente aparece uma abelhinha que veio de não sei aonde, do cabelo azul da Carola, que foi visitar a fábrica, e cara, aquela levedura começa a dominar ali, mudou tudo. Uma abelhinha que vai ali e trouxe um passarinho que veio da puta que pariu da Patagônia, e por acaso ele trouxe uma Saccharomyces deubaianus, pronto, já mudou toda a microbiota, que se adaptou ali. Então assim, a gente espera também que as coisas mudem, que as coisas evoluem, e tudo bem, e é legal isso. Essa é a parte interessante da cerveja selvagem. Você sabe que você não vai ter o controle sobre aquilo, entendeu? E você pode ter experiências inéditas, experiências únicas, e que vão trazer produtos inesquecíveis, ou não, mas enfim. Eu acho que você tem que estar aberto para isso, você tem que estar aberto para esse processo inovador, vamos dizer assim, e sem tentar controlar, né? E por isso que eu acho que eu sempre advogo essa família de cervejas, a existência, né, de umas cervejas ácidas complexas, que deveria ser ale, lagers e cervejas ácidas complexas, porque a gente tá falando de um bicho tão diferente aqui, que não se joga nas mesmas regras do que as ales e lagers. E não dá pra gente usar o mesmo vocabulário e as mesmas, vamos dizer assim, a gente não pode esperar as mesmas respostas para esse tipo de cerveja. São perguntas diferentes e são respostas diferentes, né? E por isso que embaralha tanto a cabeça de todo mundo. Porque, infelizmente, hoje a gente não tem formação de cervejeiros para fazer cervejas selvagens. E é engraçado, porque as cervejas, todas que a gente faz hoje, vieram das cervejas selvagens. Exato. E está se perdendo esse conhecimento, está se perdendo por uma padronização. E essa padronização, ela é terrível para o mundo da cerveja, porque a gente é tratado como um produto industrializado, como se fosse um milho enlatado, tá ligado? Na pior das comparações, obviamente, mas no sentido de que aquilo lá é um produto comoditizado. E a gente não necessariamente né, como cerveja selvagem. A gente é aquele vinho difícil, que tem terroir, que ele é exclusivo, que ele é louco, que ele é não sei o que. A cerveja pode ser isso também. Então, pra gente sair dessa ideia geral do que é uma cerveja, a cerveja selvagem tá aí, né? E é isso que a gente deve utilizar ela e aproximar do mundo também, do mundo do vinho selvagem, né? Do vinho natureba, né? Porque a gente, claro, o vinho natureba, ele tá falando de outras coisas a mais, né? Tá falando de ser orgânico, de ter produção humana, humanizada, etc. A gente ainda nem chegou a chegar nesse ponto. Mas vinho de fermentação natural e cervejas selvagens são extremamente possíveis de se comparar e de estar disputando os mesmos lugares, né? Tanto que a gente participa de feira, como a Feira Naturebas, a gente participa de outras feiras de produtos de fermentação selvagem. E por isso que teve a Semana Selvagem também, né? Legal. Só para finalizar uma coisa que eu estava pensando aqui, um ponto que o Diego falou. Vale lembrar que dentro das cervejas selvagens, você tem aquelas cervejas que são extremamente complexas e você tem também as cervejas selvagens que têm um drinkability excelente, entendeu? Porque é mais fácil para todo mundo gostar, apreciar e tudo mais. E você tem outras que vão ser super complexas e vão ser, enfim. Não, perfeito. E elas têm um potencial de envelhecimento bizarro, né? Então, aquilo que você bebeu numa garrafa que tá pronta, entre aspas, recente, vai mudar muito. Assim como muitos vinhos que não tem nada a ver com o natural. Você vai pegar um vinho que, de repente... Cara, tem muita situação dessa de vinho, sei lá, mais taninudo, eu acho. Sim. Que quando você abriu... Não era pra abrir agora. Essa garrafa tinha que esperar uns 5 anos pra ela poder estar apta. O vinho tá mais macio, tá menos rústico, né? Enfim, tem isso no vinho. Só que o vinho se vende melhor.
Pode ser para bom ou para ruim, né? Você pode abrir no momento errado ou no momento super certo. Então, isso, a fermentação. Puta, tava muito boa essa cerveja quando eu produzi, agora tá horrível. Sim, você vai conhecendo o seu produto, né, também. Exato. Então, aí, já que a gente já fez esse gancho com vinho, eu fiz uma viagem a Mendoza esse ano, na Argentina, e numa das experiências de visitação, em uma das vinícolas, rolava a possibilidade de você fazer seu próprio vinho. Porque na garrafa vem aquele, assim, o vinho de corte, né? 10% de... Não vai escrito 10% de tanto, de tal e tal uva. Mas, enfim, lá o cara ia te guiando nesse lugar do tipo assim, ó, faça o seu vinho aí, use pelo menos tantos por cento disso aqui. E no final, você tinha o seu próprio vinho, digamos assim, né? Então, eu queria que nosso mestre, Jedi, blender, explicasse um pouquinho dessa profissão, né? E se de repente seria possível haver uma experiência dessa dentro do meio cervejeiro, né? Ia ser muito legal, você imagina. Você chegar e faz uma visitação na Coisa Linda, no final o cara pagou R$1 milhão pra estar ali dentro com você, pauteiro. E aí, vai lá, agora faz aí que eu quero ver. Faz a tua coisa linda, tua coisa feia. Explica aí como é que... Essa cozarada, faz essa cozarada. Faz essa cozarada toda aí, Brasil. Explica o Master Blender e explica se é possível, assim. Eu vou lá na Coisa Linda, então, só pra misturar cerveja, hein? Fodeu! Não, tanto é possível que isso é uma das atividades que vão acontecer nesse curso presencial que vai ter agora na Coisa Linda, né? Entre as coisas que, obviamente que a intenção ali não é exatamente essa que tu falou, mas ela vai acontecer na prática como isso também. Porque o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter aula de blend na prática, né? A pessoa vai tomar as cervejas que tem da Coisa Linda e a gente vai fazer uma dinâmica de grupo ali para chegar até uma receita final. Então vai separar em 2 grupos, cada um faz o seu blend e depois a gente vai escolher qual que é o melhor ou o blend que ficou mais legal para fazer. E aí a gente vai pegar, vai levar, fazer em vaso e cada um vai levar a sua garrafa para casa, né? Vai levar 4 garrafas desse blend que todo mundo vai fazer. E é possível fazer e é muito legal de fazer porque, por exemplo, lá na Coisa Linda, a gente tem o costume de não trabalhar 50 mil coisas diferentes. Então a gente tem lá 60 barris, mas a gente tem, vamos dizer assim, 5 cervejas principais, que é a cerveja que tem as leveduras pré-selecionadas da Praia do Meio, a outra que é selvagem que veio da mandioca, a outra que é selvagem que veio das abelhas, e a gente tem mais uma que a gente selecionou com cervejas belgas, tá? Então a gente tem essas 4 aí. E cada uma tem um resultado X, né? Tipo, dá pra tu entender o que é cada uma diferente uma da outra, por conta da levedura ser diferente uma da outra. E ali tu pode fazer essa mistura, porque uma vai ser um pouco mais ácida lática, outra vai ser mais acética, outra vai ser mais breta, outra vai ser mais rústica. Então dá pra tu fazer isso. E também dá pra, tipo, por exemplo, a gente usar um pouco de fruta, né? A gente tem cerveja lá que tem bastante fruta, então a gente fez uma seleção X e a gente quer utilizar uma fruta. Dá pra fazer também. Então é muito simples de fazer isso que acontece no mundo vinho, fazer isso no mundo da cerveja também. Basicamente é até bem tranquilo, né? Porque a gente vai fazer, coloca lá as medidas desse vinho na garrafa e bota para refermentar e pronto, tá feita a cerveja. Espera 1 mês, 2 meses para abrir a garrafa, vai estar fermentada e você tá tomando a cerveja, coisa linda que você mesmo blendou. Mas o blend é isso, é misturar as cervejas que estão prontas, definindo um caráter sensorial que tu acha que é mais legal. Porque quando a gente faz o blend é a arte do cervejeiro, é a prática mais artesanal do mundo da cerveja, que é tu desenvolver um perfil sensorial através da sua habilidade enquanto blender, né, no caso. Total, mas valendo dizer que em relação ao vinho, você fazia o blend ali na hora e bebia o teu próprio vinho naquele minuto, na sua própria taça. Tu pode beber a cerveja flat também, não tem problema, é que nem tu beber lambique, né? Lambique, tecnicamente, ela tem que ser flat. É isso, pô. É isso. Pronto. O negócio é a experiência, é o avolate, é beber um
um latte numa casca de abacate. Porra, mas é legal essa ideia, assim. E eu não consigo imaginar como é que é fazer isso em grande escala, mas... Mas dá pra fazer em pequena escala, porque tu pode realmente tirar lá os 700 ml de diferentes barris, escolhe 3, 4 barris e faz o teu blend. E daí depois tu faz ela refermentar dentro da tua garrafa. Que é isso que a gente quer fazer lá no curso, né? Que vai ter agora esse em setembro, depois tem em outubro. Que é levar a pessoa a fazer a prática do blend, né? Para eles aprenderem, tipo, na prática como é que é fazer isso. Então, tipo, é muito um curso de formação. Mas Entendi. Essa de fazer o blend, de tomar lá, é muito possível de fazer no futuro, né? Principalmente quando a gente tiver um outro local. Agora é um local mais escondido, é bem industrial mesmo, não tem essa coisa de ser turístico, né? Mas quem sabe? É mais legal vir aqui para Florianópolis do que para Mendonça. Pega lá uma fila de 2h30 para chegar na fábrica e daí tu faz a tua cerveja, tá bom? Não, e tem umas vaquinhas na frente. Pelo menos tinha. Ainda tem. Perfeito. Gostaria de agradecer muito aqui a você, Diego, a você, Carola, por trazer esse conhecimento, essa ansiedade, essa vontade de falar sobre esse tema. Sempre fico vidrado nos olhos de vocês, brilhando, uns apaixonados pelo tema, né? E isso sempre me cativa. Obrigado pelo tempo de vocês, pela sabedoria, pelos conhecimentos. Poxa, obrigada a vocês pela oportunidade. Queria agradecer demais a presença. A Carola é uma gentileza tremenda, uma pessoa inteligente. Gente inteligente é outra parada, né, Leandro? Olha só, o que muda na nossa vida. Tem uma tranquilidade no falar, né? Não é, rapaz? Eu aqui, ó, toda cagada, suada, preocupada, não. Então os dois lá. Diego com esse cabelo ultra penteado. E Carola com a placidez do tipo assim, ó, eu posso falar disso aqui, mandando uma mensagem no WhatsApp pro Papa que tá tudo bem. Queria agradecer demais o conhecimento que vocês compartilharam com a gente, foi muito importante, é importante disseminar esse conteúdo, então muito obrigada, Carola, obrigada, Pauteiro! Love! Tamo junto! E antes da gente fechar de vez por aqui, só vamos falar o seguinte. A gente vai fazer uma pergunta específica apenas para os mecenas. E se você for mecenas, a Lud vai perguntar para ele sobre dicas para cervejeiros caseiros fazerem sua cerveja de fermentação natural, como, por exemplo, a dica de não beber em uma semana. É possível? Se sim, como? Quais controles devem estar atentos? E por aí vai, muita coisa. Mas isso apenas para quem for mecenas, tá? Se você não for mecenas, chora sem essa resposta, morre na curiosidade. Literalmente, que horror. Pode morrer, inclusive. Sem a resposta, você pode morrer literalmente. Não falaremos mais nada. Comenta aqui pra parte 2. E encerrando o programa do jeitinho que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje eu gostaria de agradecer a quem está aqui assistindo essa gravação, o Maurício Griller, que está sempre com a gente, o Rodrigo Lemes Moraes, o Samuel Souza, o Edu Sena e o Luiz Henrique Camargo, que hoje estava empolgadíssimo no grupo. Fica aí para vocês. Obrigado, galera. Valeu. Leandro, a gente fala o que mesmo, hein? Que eu esqueci dessa vez. Deixa o tempo resolver isso aí, Lud. Porra, meu irmão! Não. Até semana que vem, pelo amor de Deus. Vocês ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhora muito a distribuição dos episódios. Nos ajude. Cara, quando você falou em comentário sussurrante, eu só lembrei de Slave to Love. Brasil. Essa era a tua música de ataque, era isso? Minha música de ataque, não. Gente, essas coisas a gente não fala em podcast, Brasil. Mas entrega a idade. Isso eu não escondo, porque daqui a relativa... Este programa irá ao ar no dia 29 de agosto, e eu, neste dia, estarei a pouquíssimos dias de completar o 4.4. Entendeu? Então, tipo, eu não posso... Não tem jeito, eu tô com a cara acabada já. Mas é só essa cara que eu tenho, vocês vão ter que me aturar. Vamos lá. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.